Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, os nossos colaboradores, Clícia, Ana da ANADEP. Gostaria de agradecer aos coordenadores de painel, Dr. Leonardo, Dr. Eduardo, Dr. Sérgio, Dr. Daiane. Gostaria de agradecer à Defensoria Pública pelo apoio, mais uma vez. Leve os nossos agradecimentos ao Defensor-Geral, Dr. Carlos. Gostaria de agradecer a parceria com a ANADEP, que possibilitou a realização do terceiro seminário. Gostaria de agradecer a todos os presentes. Espero que desse seminário nós possamos nos reunir, ele não acaba aqui. Amanhã tem uma assembleia extraordinária da associação às 16 horas. E quem sabe ali podemos, após a assembleia, discutir alguns pontos aqui levantados, começar a esboçar um enunciado. Os defensores novos, que ainda não são associados, também estão convidados. Será uma reunião importante. Após o encerramento aqui da cerimônia, nós teremos um jantar às 21 horas. Após o encerramento, aqui em frente no Boutique Gelado. Espero que todos tenham recebido o convite. E é isso. Quero agradecer, presidente. Me sinto feliz, me sinto realizado. Dá um trabalho, mas vale a pena. Muito obrigado. Nesse momento, desfaz a mesa de abertura, pedindo a todos que retornem aos seus lugares, para seguirmos aí na nossa programação. Convidamos para presidir essa mesa e acompanhar a palestra na mesa o defensor público Fábio Roberto de Oliveira. Convidado ao palestrante, por favor, Dr. Marcelo Sena. Boa noite. Cumprimento a todos com o meu caloroso axé baiano, ao auditório, na pessoa do Dr. Caires e o grande amigo e irmão André, presidente da associação, aos palestrantes que passaram por aqui, na pessoa da doutora Maria Lúcia, professora do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que me apoiou durante 10 anos na UF. Nosso palestrante, Dr. Marcelo, juiz de direito, escritor de várias obras, inclusive tem uma aqui que eu já trouxe para pegar o autógrafo e depois terminar a leitura nessa tarde. Tem um blog, que andei navegando pelo blog e tem várias reflexões críticas e um corte transversal do conhecimento, não fica em uma visão monocromática do direito. É membro e foi presidente da Associação de Juízes para a Democracia. Depois até no final você podia explicar porque é interessante. Me parece que faz parte do escopo da jurisdição a própria função política, criar uma associação significa uma discussão mais profunda. Coordenador da coleção para aprender o direito, tem várias obras também com o mesmo
a mesma tonalidade, olhar o direito a partir de outras áreas do conhecimento. Passo a palavra ao Dr. Marcelo, que vai falar do tema Defensoria Pública, o acesso à justiça, a luta contra, do acesso à justiça, a luta contra o Estado policial. Doutor, agora a bola é do senhor. Boa noite a todos, obrigado, Fábio, pelas palavras gentis, principalmente por dizer que já começou o livro. Fiquei muito contente de saber isso. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite que me foi feito, tanto pelo André quanto pela Patrícia, que não pôde estar aqui hoje, né? A Patrícia disse. E para mim é sempre uma honra estar na Defensoria. Aliás, eu costumo dizer, e me falo a verdade quando eu digo, que estar entre os defensores é o meu mais confortável habitat no meio jurídico. É onde eu me sinto melhor, pelo menos onde eu sou mais aceito, mais respeitado, principalmente entre os juízes. Aliás, eu encontrei, eu estava vindo para a Bahia e o Hamilton estava vindo para cá. Nós nos encontramos e estávamos conversando justamente sobre isso. Ele falou: Marcelo, eu estou saindo agora do seminário na escola da magistratura do Rio, estava lotado, o auditório lotado. Eu falei: nossa, na escola da magistratura? Eu falei: mas só tinha um juiz, e era meu amigo. Ele falou: os juízes não gostam de ouvir a gente. Eu falei: Hamilton, eles gostam menos depois que eles ouvem. Então a gente estava conversando sobre o fato de estarmos nesse evento aqui. Eu até estranhei que vocês tivessem convidado o Hamilton para abrir ou para encerrar o seminário desse. Eu me senti mais ou menos como quem está servindo a entrada depois do prato principal, né? Mas eu falei: bom, tem os franceses que comem o queijo depois dos pratos principais, de repente vocês deveriam pensar nisso. Mas de qualquer maneira, para mim é uma honra, um orgulho, eu gosto muito de estar aqui. Eu tenho para vocês uma notícia ruim e uma notícia boa do que eu tenho para dizer aqui. Primeiro, a notícia ruim é que vocês, não há palavra que eu vou dizer aqui que vocês já não saibam, que muito provavelmente saibam melhor do que eu mesmo. A notícia boa é que eu acho que, apesar disso, vocês devem gostar de ouvir. Eu acho que há certas coisas, certos conceitos, certas posturas que são importantes para a gente se firmar, como vocês colocaram aqui há pouco, né? Para carregar as baterias, para que vocês façam essa PR, assim, da Defensoria. E é bom também ouvir de pessoas que estão olhando de fora para a Defensoria. E eu não vim aqui falar bem da Defensoria para puxar o saco e dizer que eu gosto de ficar com vocês, porque vocês me convidam e colocam uma cesta de doces na minha cama com um bombom de cupuaçu muito gostoso que eu já comi, depois até no Facebook. Mas eu não faço isso assim porque eu acho que é legal, como os defensores são legais, a gente conversa, bate papo, etc. Eu vou falar o que eu tenho que falar porque eu acho que, para minha noção, para o meu conceito de justiça, para o conceito que tem muito a ver, e vou explicar um pouco melhor, para os juízes, para a democracia, a nossa função de juiz, basicamente, que é a função de entender o judiciário, o papel do juiz como papel de garantidor dos direitos fundamentais, a gente não tem como fazer sem a Defensoria Pública. Então não é uma questão de dizer eu vou do lado porque eles são legais. Eles não são legais, eles são necessários, eles são imprescindíveis. Eu sei que vou dizer palavras aqui que talvez vão deixar vocês com o peito meio inflado de orgulho, mas eu espero também que deixe vocês com a cabeça um pouco cheia de responsabilidades, de coisas que a gente deve fazer. Eu não acho, sempre gostei daquela expressão que era na Constituição, uma expressão tradicional, a Defensoria é uma missão indispensável à justiça. Eu diria, não é propriamente missão indispensável. Isso pode dar a entender que é uma espécie de coadjuvante. Olha, tem a justiça e tem lá, tem que ter a Defensoria, vai ser necessário para a justiça. A Defensoria é protagonista da justiça, né? Principalmente, assim, a ideia que a gente faz da justiça, que é uma balança que deve equiparar grandes e pequenos. Num país como esse, quer dizer, uma floresta de tamanhas desigualdades, você cumprir a noção de dar a cada um o que é seu, numa terra de tantos despossuídos, e despossuídos de tanto.
não consegue fazer o que a gente pretende fazer na justiça. É por isso que eu tenho feito isso, e já faz muito tempo, tomar parte sempre dos movimentos, acompanhar e, na medida do possível, auxiliar os movimentos de fortalecimento da carreira da Defensoria. Lá em São Paulo, por exemplo, toda vez que eu falo que tem festa da Defensoria, eu fico muito satisfeito, muito orgulhoso. Por isso aquele tio babão que fala o seguinte: eu peguei você no colo. Quer dizer, mais que pegar no colo, né? A gente participou na época, naquela época eu era presidente da Associação Juiz para a Democracia, junto com 400 outras entidades, mas de uma certa forma, uma certa proeminência, relevância, de participar para criar a Defensoria do Estado de São Paulo. Como vocês acompanharam aqui, ela demorou 18 anos para ser criada, e com muita discussão, muita luta para a criação, e para que ela não fosse, já não nascesse ao quebrada, porque havia várias emendas lá para que ela já nascesse como uma espécie de um trem da alegria lá. Isso foi preciso muita conversa, muita ida em gabinete dos deputados, do governo, etc. e tal. E eu me orgulho de ter participado disso, e como eu vejo em São Paulo, em pouco tempo, a Defensoria cresceu, então uma instituição forte. Eu olho com aquela cara de tio mesmo, falo assim: ó, eu peguei você no colo, eu vi, você deu o primeiro grito, o primeiro choro, e é muito legal. E fiz isso junto com a Associação Juiz para a Democracia, que sempre se bateu para a ideia da necessidade. Em São Paulo a gente tinha uma instituição que era forte também, que era a Procuradoria de Assistência Judiciária, encartada na Procuradoria-Geral do Estado, que prestava um papel muito importante, uma história, uma tradição muito bonita, e que dá muito respeito ao que veio ser a Defensoria, mas não era a Defensoria. Não tinha independência, não tinha autonomia, e não tinha toda essa estrutura, essa consciência da Defensoria. E o Fábio pergunta o que é a Associação Juiz para a Democracia. O Leonardo aqui também me perguntou um pouquinho antes. Fala um pouquinho da associação. No começo, algumas pessoas nos ridicularizavam, dizendo assim: bom, como juiz para a democracia, mas tem algum juiz que é para a ditadura? Não posso responder, mas vocês já tomaram contato suficiente com o juiz para poder fazer o próprio juízo sobre essa resposta. Mas esse nome é um nome que vem de uma organização de matriz ibérica, né? Juízes para a Democracia é uma associação que existia na Espanha. E na Espanha a gente importou um pouco esse modelo, que é diferente um pouco do nosso, mas o modelo lá são de associações que são ligadas, não propriamente a partidos, mas são ligadas a tendências ideológicas, né? Então, lá na Juízes para a Democracia, na Espanha, era uma associação que combatia o franquismo, portanto, já ligado, na época, ao Partido Socialista. Mas, enfim, se inseriu uma série de outras magistraturas democráticas na Europa. Eles se reúnem sob o nome de MEDEL, que é uma sigla francesa que quer dizer Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdade. E também, na América Latina quase toda, existem associações de juízes para a democracia com alguns nomes um pouquinho diferentes, mas mais ou menos a mesma coisa. A ideia são associações que não têm um perfil corporativista, ou seja, nós estamos aqui para brigar por um auxílio, por previdência ou por salário, mas para discutir questões institucionais e para discutir a ideia de democracia sob o ponto de vista material, quer dizer, não simplesmente a manutenção das regras do Estado de Direito, mas agregando-se a elas, estar do lado dos mais despossuídos, e fazer com que o juiz tenha essa intelecção. O juiz não é neutro, o juiz tem um papel a cumprir dentro da sociedade, e a nossa Constituição deixa bem claro que há uma série de tarefas que são incumbidas do Estado, a principal delas é a redução das desigualdades, e que nós temos essa obrigação de fazer. Então, eu acredito que todos os juízes devem ser para a democracia, mas nem todos se assumem para lutar por isso em todas as suas fileiras. Então a gente, por exemplo, participou de programas como o voto do preso provisório. Nós sempre entendemos, não há nenhuma proibição constitucional, legal, regulamentar, para que o preso provisório, aquele que sequer é condenado, possa ter direito à cidadania e exercer seu direito a voto. Faz parte, inclusive, da sua ressocialização. E é praticamente impossível.
vários outros, contra a criminalização dos movimentos sociais. Não podemos automaticamente dizer, olha, o movimento social está reivindicando, está danificando, está obstruindo a democracia. Ao contrário, parte da democracia se faz mesmo na luta social. Então, são possibilidades como essas, uma associação que se reconhece como membro da sociedade, não apenas de uma carreira jurídica. Bom, mas eu não vou falar demais da associação, porque eu estou aqui para falar um pouco da defensoria, embora eu vou falar também do judiciário. E no que eu falo do judiciário, o que eu estiver falando é mais ou menos a visão que nós temos sobre o judiciário. Mas eu dizia que, lembro aqui do meu blog, que é o blog Sem Juízo, que eu convido a todos a conhecer, não sei como é que procura lá, mas entrando no Google, blog Sem Juízo, você vai conseguir chegar. Se colocar o meu nome, acho que fica até mais fácil. Eu sempre tenho prestado apoio às manifestações e aos reclamos institucionais da defensoria, e de várias defensorias, né? Muito comum aí pelo Facebook, a gente vai fazendo amizades aqui e ali, e o pessoal fala, lá estamos no Paraná, nós estamos lutando pela nomeação de tantos aprovados, não sei o que e tal. Vamos, manda carta, vamos colocar no blog, vamos amplificar. Eu acho que é muito importante fazer um pouquinho desse papel ativista, faz parte também da gente. Outra coisa que a Justiça da Democracia sempre defendeu, o juiz também é cidadão. A gente não corta, não tira a cidadania do juiz pelo fato de ele ser juiz. E, aliás, ao contrário, né? Quanto mais o juiz puder exercitar a sua cidadania, maior a chance que ele respeite a cidadania dos outros. A gente fala o mesmo com relação à liberdade de expressão. A gente tem uma corda no pescoço em relação à liberdade de expressão, pela regra da Loman. Olha, o juiz não pode falar sobre sentença, processo em andamento, criticar a sentença dos outros. Sempre entendemos que isso é inconstitucional. E um dos pontos dos quais nós defendemos é que é importante que o juiz saiba exercer a sua liberdade de expressão, lógico, sem prejudicar nunca, falando sobre o processo que ainda vai julgar, etc. Então, vamos colocar em suspensão. Mas é importante que ele exerça essa liberdade de expressão para saber respeitar a liberdade de expressão dos demais. Até porque o juiz é, hoje, o maior risco à liberdade de expressão. O país hoje se reúne no juiz. Não temos mais aquela censura da ditadura. O que nós temos hoje é no judiciário e, infelizmente, muitos dos nossos colegas estão representando o papel de agente censor, quando deveriam estar garantindo as liberdades fundamentais. Mas, dito isso, eu disse que é importante ser ativista para o fortalecimento das defensorias, porque elas ainda não estão em condições, estão em condições aquém das necessidades que as aguardam. Não só as defensorias, também os judiciários também estão em condições inferiores. Mas as defensorias ainda estão crescendo, ainda estão palmilhando. Não é surpresa as dificuldades que vocês sofrem, porque todas as políticas sociais no país sempre foram postergadas para depois, para quando o dinheiro der. Nós não vamos se enganar. Nada que diz respeito ao povo, e a defensoria diz respeito ao povo, né, como eu já vi aqui agora, vai ser conquistado sem dor, sofrimento e sem pressão. Não existe. Isso nunca aconteceu. Acessar a justiça é um direito humano e a defensoria pública é a principal porta de acesso da população ao judiciário. Nós vamos falar um pouquinho do judiciário. O retrato mais comum que a gente tem do judiciário é a ideia do gargalo. Se a gente pudesse representar o judiciário numa imagem, quantos de nós não pensaria naquele trânsito, um enorme engarrafamento de veículos? O Poder Judiciário é incapaz de resolver num tempo razoável o expressivo volume das suas demandas. Tanto é que tinha aquele ditado que a justiça tarda, mas não falha, e hoje a gente já consegue dizer claramente que toda vez que ela tarda, ela falha. Ela já falha por estar tardando. Mas eu penso que é preciso estender um pouquinho mais a versão. Se é verdade que o judiciário está entupido de processos, eu acho que ele ainda está carente de demandas. Há uma nítida mistura de excesso e de escassez, porque ainda persistem enormes estratos da população que são invisíveis para o Estado e invisíveis também para o judiciário, excetuando, lógico, o sistema criminal, onde o judiciário, o sistema policial, de uma maneira geral, tem olhos muito sagazes e consegue enxergar sempre a todos. A distribuição dos custos da justiça também é desproporcional.
os atrasos e as dificuldades, as alegrias e principalmente os sofrimentos do sistema judicial não são sentidos ou suportados da mesma forma por todos os usuários. Algumas pesquisas do CNJ indicam de forma visível essa desproporção. São pesquisas que elas vão se repetindo, todo ano eles fazem e o resultado é mais ou menos o mesmo. Então, algumas variações mínimas. Algo em torno de 45% dos presos são provisórios, ou seja, sem condenação definitiva. O extrato social está na prisão, acho que não é preciso fazer grandes digressões aqui. Processo penitenciário, 60% de presos sem ensino fundamental, completo, 50% com idade inferior a 30 anos, 60% entre negros e pardos. Esse é o nosso quadro penitenciário. Por outro lado, entre os 100 maiores litigantes dos tribunais superiores, além dos órgãos públicos, nós só encontramos instituições financeiras e seus agregados, né, seguradoras, etc. Se a gente for fazer um resumo bem simplificado disso, a gente pode dizer o seguinte, que os pobres estão suportando as cadeias, mas são os ricos que entopem os tribunais. Tudo isso eu quero dizer para dizer que não existe um só problema no judiciário, que é o problema da lentidão. Durante muito tempo aqui no país, a gente se concentrou na economia como se existisse apenas a inflação. O problema do Brasil é a inflação. Mas quando a inflação ficou razoavelmente, digamos assim, sob controle, nem por isso a gente pode dizer, olha, a desigualdade social acabou. Esse é, efetivamente, o maior problema. Ela não sumiu com a estabilidade, tá? A desigualdade social. E ela também é, não só na economia, na sociedade como um todo, como é também um problema dentro do sistema judicial. Além de não ter instrumentos para julgar em tempo razoável as demandas que ingressam nele, o judiciário, de certa forma, reproduz a desigualdade que lhe incumbia a reduzir. Durante muito tempo, o judiciário se colocou ao largo da sua ineficiência e responsabilizava o executivo pela falta de recurso financeiro e o legislativo pelo excesso de recurso processual. Demora porque tem recurso demais, demora porque tem juiz de menos e não tem nada para fazer. Com a reforma do judiciário, começou a se convencer que o judiciário também é parte do problema, o que foi um ponto extremamente positivo e que se deve, em grande medida, à criação, dentro da reforma, do Conselho Nacional de Justiça, que quebrou uma visão cartorial e, por que não dizer, coronelista do judiciário. Né? A gente tinha uma visão no qual cada tribunal era uma espécie de reinado. Se o tribunal não queria, sinto muito, não vai ter. O Conselho Nacional de Justiça quebra um pouco esse coronelismo. Instalou-se a ideia de que a justiça padece de um problema de gestão. Isso, pelo menos, fez a gente olhar um pouco para nós mesmos e afrontar o nosso tradicional histórico de arrogância. Se não fosse por nada, já teria valido por isso. Eu vejo o caminho entre juízes e a irresignação dos colegas ao imaginar que uma decisão administrativa do judiciário pode ser submetida a um órgão do qual façam parte pessoas que não são do judiciário, torna uma coisa absolutamente fantasmagórica. Bom, o fato é que esta visão gerencial não esgota o problema. O Conselho Nacional de Justiça tem como fundamento e tem como prática, como trabalho, como premissa, essa ideia da eficiência no judiciário. Mas é preciso ter em conta que os postulados da eficiência, da organização do método, não são suficientes para a solução de todos os problemas. E alguns efeitos colaterais também são produzidos em razão disso. Essa ideia mecânica de julgamentos a granel, a lógica da planilha, não esgotam a jurisdição. Todo mundo aqui já se deparou com o juiz e quer baixar a sua pena de processo incessantemente, porque tem que fornecer todos os meses 2 estatísticas, uma para a sua própria corregedoria, outra para o Conselho Nacional de Justiça, e vai lá preencher aquelas estatísticas, etc, etc e tal. E eles querem saber, basicamente, dados, números, volumes, processos e pronto. Mas julgar é um pouco mais do que decidir. Não é assim. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não é.
Assim, a gente é levado a uma situação do quase não pensar. Julgue, não pense. Indicadores, metas, objetivos e resultados são importantes, são instrumentos importantes para a política da eficiência. A eficiência é o resultado, a obtenção do resultado ao menor custo. Mas é preciso ter em conta que o judiciário também tem uma dimensão, ou deve ter, uma dimensão ética. Ou seja, o resultado não pode ser alcançado a qualquer custo. Não é porque nós gastamos dinheiro para trazer, por exemplo, réus presos ao fórum, que nós vamos negar a eles o direito de estar presente fisicamente à audiência, ao lado do seu defensor e diante do juiz. Durante muito tempo a gente tem sido pressionado a aceitar a ideia da videoconferência. Não sei como é que funciona aqui em Rondônia ou nos outros estados. No meu estado isso é uma coisa muito forte, muito presente, e graças um pouco ao Supremo, e graças um pouco à resistência de alguns juízes, nós sempre dissemos não. Olha, é chato trazer fórum, fórum é chato. Ah, precisa ter segurança, precisa ter segurança. Precisa ter policial, precisa ter policial. A democracia custa, o processo custa. Aliás, ao contrário, hoje em dia, não só nós queremos que ter a presença do réu fisicamente na audiência, como somos favoráveis à ideia, somos, na juíza para a democracia, quer dizer, a ideia da audiência de custódia, ou seja, de que em 24 horas o réu seja trazido à presença do juiz, para que a gente possa olhar a pessoa que foi presa, com duas finalidades básicas. Uma delas, diminuir a incidência de violências policiais. Né? Falando tem que trazer no dia seguinte. Em São Paulo, a gente tinha contato com o réu no único dia da audiência, que era marcado mais ou menos, vamos dizer, 45, 50, 60 dias depois da prisão. 60 dias depois da prisão, ele seria levado à frente do juiz para conhecer o futuro dele. E aí muitos falam, não precisa vir aqui, bota uma câmera na cabeça dele, pronto. Então você imagina a situação que é da pessoa que foi presa, não pode saber, não pode se comunicar direto com quem vai decidir o seu futuro, e na única vez que vai estar diante dessa pessoa, ter uma tela na frente para se comunicar. É um higienismo, eu diria isso. Mas enfim, não seria importante só para essa questão de redução de tortura, que é um compromisso nacional, como seria importante também para a redução da própria prisão. Porque muitas vezes, quando o juiz tem um contato direto com o réu e vê, ele fala, esse aqui não merece ficar preso. Mas como a gente não vê ficando cada vez mais distante, a gente vai tratando isso como folhas no papel. Mas eu diria também que o judiciário deve ter uma função emancipatória, ou seja, não é qualquer resultado que nos interessa, mas é aquele que consagra direitos fundamentais, porque nós somos os guardiães dos direitos fundamentais. Não é porque os tribunais estão abarrotados, por exemplo, que a gente deve limitar a abrangência nos habeas corpus, que é o discurso da moda dos tribunais superiores, a começar pelo STJ. A justiça tem que ser a garantidora da fruição do direito constitucional. Nós estamos para abrir porta, não para fechar caminho. Seria uma contradição que nós fizéssemos os tribunais superiores uma jurisprudência garantista ótima, mas na prática impedisse que quem se pode se beneficiar dessa jurisprudência chegasse até ela. Mas é mais ou menos o que nós estamos fazendo, criando travas nos habeas corpus, dizendo que não podemos chegar desse jeito ou daquele outro jeito. Então, mesmo com essa evolução do judiciário olhando para si mesmo e falando, olha, nós temos problemas de gestão e, portanto, vamos trabalhar nossos problemas, mesmo assim, quando nós pensamos em agilidade e eficiência, a gente tem que tomar cuidado para não jogar o bebê junto com a água do banho, para não jogar a justiça de lado com essa ideia de eficiência. E algo que sempre nos incomodou no Conselho Nacional de Justiça: a ingenuidade de achar que é possível modernizar o judiciário sem ao mesmo tempo democratizá-lo. O judiciário ainda é um poder extremamente oligarquizado, que se divide em castas. Aquele é o desembargador, aquele é o juiz titular, aquele é o juiz da capital, o juiz titular, aquele é o juiz do instituto, por aí vai. E dá pouco valor, pouquíssimo valor ao conjunto dos seus membros.
Se o tratamento é desigual dentro, se dentro a gente se trata de forma desigual, como é que a gente vai se livrar do elitismo do que a gente é acusado? Se nós mesmos tratamos de forma elitista. Vou dar um exemplo aqui, é um exemplo folclórico, mas eu vi, vamos brincar, dizer com esses olhos que a terra de comer, né? Durante um tempo, eu trabalhei, pequeno tempo, graças a Deus, eu trabalhei como juiz, como assistente da vice-presidência. E aí eu me lembro que eles estavam numa questão técnica, mexer justamente com recursos especiais, extraordinários, enfim. Eles estavam trocando os computadores. E aí foram trocando lá nos nossos, tal, botaram no computador e eu falei, mas esse computador é monocromático, existiu isso um dia, para quem é mais novo, não pode achar isso uma piada, mas existiu. Como TV branco e preto, no segundo tempo da TV branco e preto, isso aqui ela existia. O computador monocromático, mas todo mundo já tem um computador colorido hoje, né? Eu falei, então, mas o tribunal comprou monocromático. Aí eu falei, mas é muito mais barato, porque aí justifica a licitação, é preço, enfim, dinheiro, economia pública. Não. Hoje em dia está tão fora do mercado monocromático que está no mesmo preço, praticamente o mesmo preço. Mas então por que monocromático? Por que comprou isso aqui não? Nós fizemos uma ordem. E para os juízes de um monocromático, para os embargadores de colorido. Então a questão não era fundamentalmente economizar, mas mostrar essa diferença. Na democracia, não deve haver áreas de sombra, lugares em que seus postulados estejam interditados. Eu não posso dizer, nós é uma democracia, mas aqui não. Esse pedacinho aqui tem uma árvore, aqui eu não estou na democracia. Mas é o que acontece no judiciário. Os juízes, que são presidentes das eleições, né, eleição municipal, eleição estadual, eleição federal, nacional, enfim, não têm direito ao voto dentro do seu poder. Permanece o desenho de uma hierarquia, né? Então hoje eu ocupo um cargo, a gente tem que ficar explicando isso, porque não é todo estado que tem, é um cargo que chama juiz substituto em segundo grau. Então eu sou um juiz de primeiro grau, que trabalho como fosse um desembargador. Mas não convocado, porque é um cargo, então eu estou lá, não volto mais, ficarei lá. Então eu faço o mesmo que faz o desembargador. Fazemos juntos, sentamos juntos, fazendo uma coisa com a mesma estrutura, etc. E tal. Mas eu não posso decidir o futuro do tribunal, porque eu não posso votar. Por que eu não posso votar? Porque eu não tenho um título. Isso lembra muito o voto censitário, né? Ou seja, você deveria ter X de dinheiro ou de terra para poder ter direito ao voto. Ah, mas os desembargadores são mais experientes, nem todos. Tem 20% que entrou pelo quinto, tem muito menos experiência do que eu tenho. Ah, os desembargadores não usam a palavra nos processos, não dão. A maior parte dos processos sequer sobe. E muitos que sobem passam por eles, também não dão a última palavra. Ah, mas vocês estão lá no tribunal, eu também estou no tribunal. Quer dizer, o que pode distinguir isso? Nada, é o computador colorido e o monocromático. Criou-se a ideia e colocou na Constituição umas palavras mal interpretadas, digamos assim, que só os desembargadores são membros dos tribunais. Os juízes não são membros dos tribunais, nós somos super-homens e nós somos da categoria juiz de direito. Né? Então terá o tribunal dos tribunais e os juízes. Como se nós fôssemos superiores, eu sou o meu próprio tribunal. Então eu não posso participar daquele, eu sou vinculado a ele. Ele diz o que eu faço, ele me pune, ele me promove, ele me paga, mas dele eu não sou membro. Permanece assim um desenho de hierarquia, seja pelas diferenças, seja pela distinção de direitos. Só que hierarquia faz muito bem ao mundo militar. E o mundo militar precisa da hierarquia, precisa da subordinação, faz parte disso, é essencial. No meio da guerra, ninguém quer o soldado dizer, não concordo com isso aqui, vamos fazer uma discussão aqui porque eu não concordo com isso. Não dá para fazer isso. O militar necessita da subordinação, mas o judiciário é exatamente o contrário. Ele precisa da independência, ele não vive na subordinação, mas o desenho é de subordinação. Eu nem acho, dizendo para vocês, que se os juízes escolherem os seus presidentes, os seus tribunais, nós vamos ter presidentes melhores. Nem acho isso. Acho que isso aqui é desimportante. O que é importante é diminuir essa sensação de hierarquia.
essa sensação de que há uma diferença substancial entre um desembargador e um juiz, e que o juiz precisa necessariamente ser desembargador, senão não realizou sua carreira, o que não é uma verdade. Mas como nós vivemos hoje, e aí temos um problema, e que repercute naquilo que, nas decisões que vocês muitas vezes devem reclamar, é que o centro de poder é o mesmo, é aquele que reforma as decisões e também cuida das promoções. Isso tem um forte impacto na ideia de obediência judiciária e acaba atrasando a incorporação de uma jurisprudência protetiva a direitos humanos. O novo, podemos ter certeza disso, ele só chega de baixo, nada se cria de cima. O novo chega para as instâncias inferiores. Mas se os juízes têm medo de inovar, a justiça se esclerosa. E por que eles teriam medo de inovar? Bom, eu conto um caso pessoal. Eu trabalhei 24 anos no crime. Trabalho em vara criminal quase todo o tempo da minha vida de primeiro grau. Quando eu fui a esse cargo no segundo grau, e aí voltei para esse desvario da carreira, ser um juiz substituto, quando eu vou para esse cargo, o tribunal me fala, não, mas no crime não tem vaga agora para você. Então fui ao direito público. Eu até acho questões interessantíssimas no direito público, estou gostando muito de trabalhar lá, acho que há muita coisa para fazer lá também, aprendendo dia após dia. Mas o que isso mostra? Mostra para as pessoas o seguinte: olha, se eu decidir como o Marcelo decide, eu posso ter problemas mais tarde de ficar no criminal. Então eu vou decidir do jeito que o tribunal gosta. Ou seja, a gente vai se acomodando a não mudar as estruturas. Ah, mas o juiz não vai julgar de acordo com a jurisprudência? Mas não é a jurisprudência que as pessoas estão acompanhando. Porque a jurisprudência do Supremo, do STJ, o tribunal também não acompanha. O tribunal quer que nós acompanhemos a jurisprudência deles, mas não de fora. Elas são desprezadas. As súmulas do Supremo, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, no âmbito criminal, elas são ignoradas. Súmulas do Supremo, as súmulas do STJ, as decisões reiteradas, e às vezes, muito cá entre nós, até mesmo as decisões vinculantes são feitas. Havia muita decisão, por exemplo, com relação à possibilidade de restritiva de direito no tráfico, que eles aplicam muito pouco. O Estado de São Paulo fez uma matéria há 2 anos atrás, que acho que 4 câmaras de 16 aplicavam, 25%, e de vez em quando, não sempre, mas ainda tinha decisões entendendo que não podia aplicar, apesar de tudo que a gente teve do Supremo. Mas, enfim, por isso é importante, tem a ver, você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a democracia no judiciário com a decisão que o meu juiz dá todo dia? Tem a ver porque ele acaba sendo estimulado a seguir o que o desembargador faz, e, portanto, ele nunca consegue inovar. Mas democratizar o judiciário significa também construir pontos para o seu acesso, afinal, o judiciário é um serviço público de primeira necessidade e não pode obstruir a entrada. É fato que a distribuição de renda no Brasil é extremamente desigual, e a distribuição da educação é ainda mais profunda, o que termina por condenar grandes avanços, grandes parcelas da população a subemprego e subsalário. A gente tem feito vários avanços, que são hoje contestados, mais por suas virtudes do que pelos seus vícios, mas ainda são insuficientes. A compreensão de direitos é muito importante. Há um nítido desconforto e insegurança de parcela expressiva da população quanto à posição de credor de políticas. Eu estou lendo um livro muito interessante, quem tiver interesse, chama Vozes do Bolsa Família. São entrevistas durante anos com pessoas, com beneficiários do Bolsa Família. O pessoal foi lá numa época, voltou de novo, voltou. A tese que eles tentaram demonstrar é como aquele dinheiro que era pago às mulheres aumentou profundamente a autonomia delas em relação à própria situação familiar, elas passam a tomar conta do dinheiro, compram as coisas que têm vontade, etc. Então, como isso mudou o panorama familiar. Mas nisso eles foram descobrindo uma série de outras questões. E uma das perguntas que a pesquisadora faz lá é o seguinte: a senhora acha que o Bolsa Família é um favor ou é um direito? E é muito interessante ver as respostas do
que as pessoas falam, mas a maior parte das pessoas, logicamente, associa Bolsa Família ao Lula. E, portanto, porque ele passou fome e a gente conseguiu agora não passar fome, etc. Isso é muito, muito interessante. Acho que os juízes deveriam ler também para ver. Há um grande preconceito, pelo menos lá em São Paulo, onde eu venho, um preconceito gigantesco, associando Bolsa Família à vagabundagem. O pessoal quer o Bolsa Família para não trabalhar. E lá eles mostram lá que 150, ele entrevistou 150 pessoas. Das 150 pessoas, 2 mulheres pararam de trabalhar para ganhar o Bolsa Família. E elas ganhavam antes R$150 e R$200 por um trabalho de 6 dias e meio por semana como doméstico. Quer dizer, elas não sofriam a Bolsa Família, elas sofriam trabalho escravo antes do Bolsa Família. Mas enfim, as pessoas têm dificuldade de entender que são credoras de políticas. Acham que direitos fundamentais, na verdade, são concessões, são favores. E com isso deve ser retribuído na eleição. E elas têm muita dificuldade em situações que sejam prática de ilícitos ou vitimizações. Na justiça criminal havia muito isso. Por exemplo, as pessoas, uma faixa de conhecimento menor, socioeconômico menor também, compram bens com menos documentação. Algumas vezes são processados por receptação, porque o juiz vai lá, delegados, o juiz fala. Eles não tomaram, principalmente com o carro, né? Não tomaram as medidas de cautela que um comprador normal toma. Normal, no nossa visão do padrão de normalidade. E outras são vítimas frequentes de estelionatário. E muito disso, muito em loteamento irregular. Né? Havia esse loteamento, a pessoa jogava dentro dele todo o seu sonho, todas as suas economias, e depois via que não tinha nada, o terreno era de outro. Um grande estranhamento diante da própria justiça, seja pela desconfiança, seja pelo medo. Você não consegue entender direito o que é a justiça. Não sei se vocês conhecem, também vocês podem conhecer pelo meu blog, mas também vocês podem procurar pelo Google. Para quem é da área criminal, gosta da área criminal, o documentário Bagatela. Ele deu uma pequena entrevista nele, mas ele é muito interessante. Sobre mulheres presas por pequenos furtos. Bagatela, ele não está no YouTube, mas ele está no Vimeo, não sei o que está. Você coloca lá, você encontra. Quem procurar no Sem Juízo também tem. E uma das coisas que mais me chocou quando eu vi o documentário, depois eu passei a fazer palestras com ele, foi uma das mulheres, pegam 3 mulheres especificamente, e uma delas falando assim, ela fala uma hora, ela fala assim, mas o juiz falou assim, a senhora está de alvará até alvará. Alvará? O que é alvará? Eu não sei o que é alvará. Ela está sendo solta naquele momento e sequer entendia. A gente não consegue se comunicar, uma grande distância de um lado ao outro. E eu acho que da nossa parte a gente não tenta conhecer também. A gente é um poder ainda imperial, né? Nossos edifícios são palácios, nossos tribunais são cortes, nossas festas, nossa linguagem é rebuscada e acaba afastando a população da justiça. Não sei se vocês lembram, mas alguns 3 ou 4 anos atrás apareceu o caso de um juiz de trabalho do Paraná que ele barrou na audiência um trabalhador que veio de chinelo havaiano. Ele falou, não pode entrar, isso aqui é uma ofensa, é um desacato ao tribunal. E foi uma grande repercussão, porque o fulano não era nem testemunho, o fulano era o reclamante, demitido, enfim, e tal. E teve uma grande repercussão, ele foi, outras questões hoje de rede social, enfim, e tal, ele foi muito criticado, e o que ele fez para não atrapalhar o direito real? Ele comprou um par de sapatos para ele pudesse entrar na audiência. Ele não conseguiu entender que não são as pessoas que têm que se vestir para ir ao encontro do judiciário. É o judiciário que tem que se vestir para o encontro da população. Porque nós somos servidores. Nós estamos aqui, eles é que são as autoridades. São as pessoas que estão lá sentadas, réus, testemunhas, autores, então, é que são as nossas autoridades. Nós só temos autoridade na medida que estamos para servir. Nós é que temos que tirar as nossas togas para poder. Os juízes aqui usam toga? Qual? 2, na capital. São 2. A toga a gente, agora eu voltei a usar toga por causa do tribunal. O tribunal é tradicional. A gente usava toga no salão do júri, que era uma ritual, júri de tudo ritual, e no tribunal. Pegar no tribunal não tem povo, né? O tribunal é só advogado e desembargador.
Mas houve um tempo que um corregedor tradicionalista falou, vamos voltar a usar toga, será obrigatório usar toga. E comprou toga para todo mundo, gastou dinheiro, comprou toga para todo mundo. E eu nunca usei esse negócio da toga. Eu falei, mas eles mal conseguem me entender. Eu tento falar uma linguagem simples, não consigo. Eles já ficam com medo de me vir aqui. Eu tenho que ficar numa cadeira mais alta ainda, porque a gente vai crescendo. Ainda vou colocar essa roupa esquisita aqui. E não é mais da nossa tradição, nós já não usamos isso faz tempo. Um juiz amigo meu, ele foi para evitar qualquer tipo de punição, ele pegou e jogou um café. Primeiro dia que recebeu a toga, jogou um café lá. Assim que chegou o corregedor acabou de jogar o café na toga, eu tive que tirar. Mas enfim, isso não deu muito sucesso. Mas é preciso entender o seguinte, há um discurso de parte a parte. Eles não entendem a gente e a gente não entende eles. E é por isso que a gente precisa de vocês. Porque vocês nos ajudam a entendê-los. Vocês são capazes de traduzi-los. E a gente tem benefício disso. Eu vou lembrar de um caso aqui. É um caso de furto de energia. Um gato. Eu vou começar a audiência, veio a defensora pública que entrou antes. Ela falou, Marcelo, é o seguinte, ele vai confessar. Mas ele não vai confessar, ele vai confessar. Ele vai confessar e o fulano que fez os testemunhos de acusação lá também vão dizer que eles também têm gato na casa deles. Eu não tomo café, obrigado, só água. Eles também têm gato na casa deles porque naquele bairro onde isso acontece não tem a luz instalada. Todos os estados não fez a instalação e moram ruas e ruas. Ela veio trazer isso para a gente e no fim a audiência começou assim. Me foi perguntando e aí tinha um fulano que foi roubado com testemunho de acusação por ter feito o gato lá. Ele veio lá e fala, doutor em casa também tem. Aí fomos ouvir os policiais, os guardas municipais, né? Eu falei, mas escuta, e nos outros lugares como é que é? Não, doutor, todo mundo é assim lá. Eu virei para o doutor, estou fazendo o que aqui? Aí no fim o próprio doutor acabou pedindo a absolvição. Falei, não tem o que fazer. Como a gente pode imaginar, no século XXI, o fulano está pagando imposto para a prefeitura, mas o Estado não colocou a luz. Ele vai fazer o quê? Quem que vive sem energia? Então, a gente tem uma dificuldade esse desconhecimento de parte a parte. Isso aqui é muito importante, o trabalho de vocês. De outro lado, a gente tem uma formação que é extremamente calcada no positivismo, que tem que entender da lei, a gente se fecha dentro do direito e a gente acaba expulsando a justiça. Nas escolas da magistratura, eu fui fazer visita à academia de polícia, já foram fazer visita à bolsa de valores, foram fazer visita ao laboratório de análise clínica. Isso eu não fui, não entendi porquê até agora. Acho que era para ver a questão do DNA, enfim. Mas que contato que nós temos com uma comunidade carente? Como é que a gente pode reconhecer o padrão de normalidade que a gente vai dizer na nossa sentença sem não ter tido contato nenhum com eles? Como que a gente pode falar? Ao contrário. Quando os juízes têm contato com movimentos sociais, são recriminados. Eles estão fazendo política, olha, não pode. Agora, quando eles vão para os congressos subsidiados pelas empresas de seguradoras, ações bancárias, e vão receber lá dizendo por que o banco pode cobrar esse juro, por que ele não deve entrar no Código do Consumidor, etc. e tal, aí eles estão aprendendo direito. Quer dizer, a gente é formado a esse elitismo. Essas partes eu posso conversar. Né? A gente aprende que é para receber advogado. Olha lá. Parte jamais vai ser uma parte da nossa vida. A menos que você seja o dono do banco, é diferente. Aí ele vai na escola da magistratura, você vai ouvi-lo como um aluno. E na hora de criar soluções, óbvio, a gente vai pegar soluções que já estão no nosso cotidiano, né? Então, dentre tantos e tantos problemas que existem nas grandes metrópoles, nos transportes urbanos, nós vamos criar a justiça, os juizados nos aeroportos, porque afinal de contas é o caos, os aeroportos são o caos. O transporte coletivo é uma grande maravilha, não há nenhum problema. A gente vai lá e também vai nos estádios, porque nos estádios está a televisão, etc e tal. Bom, o acesso à justiça é um acesso à ordem jurídica justa. Ela tenta só acessar a justiça e não consegui-la. Ela pressupõe, sobretudo, igualdade, mas o universo legal conspira tudo contra a igualdade.
As regras são distintas dos grandes para os pequenos, né? Para o banco cobrar, ele chegou até a alienação fiduciária, podia aprender, né, se houvesse um depositário infiel. Agora, para cobrar dinheiro do banco é um sufoco. A tutela penal, quem trabalha aqui já sabe, né? Ela é basicamente, predominantemente, da propriedade privada. Não é à toa que quem está na cadeia, a maior parte estão presos são pobres. Não é que os pobres cometem mais crimes, é que o direito penal seleciona aqueles crimes como os mais relevantes e a polícia seleciona aqueles crimes como que ela mais vigia e seleciona aquelas pessoas como que ela mais procura, de modo que no final das contas o que chega é aquilo mesmo. Eu lembro de um caso que eu tive que era de receptação, um carro bom, não sei qualquer, não agora, ele teve 7 pessoas, ele passou por ponto de 7 pessoas, todas elas estão dirigindo o carro durante alguns anos. A polícia pegou um deles, coincidentemente era o único negro. Enquanto todos os outros usavam o carro, foi passando. Em qualquer momento que a polícia pegasse, olhasse, ia ver. Coincidentemente parou lá. Mas hoje em dia o judiciário, o sistema penal não reprime só a propriedade, reprime também o tráfico. E aí ele faz mais criminalização da pobreza do que fazia na propriedade. Porque parece que toda a droga, tudo que diz respeito à droga, e está nas favelas e nas periferias. A droga em todos os lugares, a gente só vê na favela, na periferia. Vocês viram aquele filme, como é que chama agora? Me fugiu nesse momento. Leonardo DiCaprio. Lobo de Wall Street. Vocês viram o Lobo de Wall Street? É muito interessante ver. O operador da Bolsa de Valores, que fez fortuna, etc. e tal, o volume de droga que ele mostra lá é algo inacreditável. Você sai de lá até balançado só de olhar. Mas ontem a gente vai ver droga mesmo na Cracolândia. Cracolândia e tal. Naqueles lugares você nunca vê. Nunca mostra lá e ele está contando uma reprodução fidedigna, né? Droga no meio do restaurante, no meio do trabalho, no meio da posta, em todos os lugares. Mas tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Onde é que a polícia faz o flagrante de droga? Na rua. Os Estados Unidos hoje está revisando a ideia do stop and frisk, que é o que a gente faz aqui direto, que é para, mão na cabeça e documento. Eles estão chegando à conclusão de que isso acaba sendo uma seletividade, acaba sendo uma desigualdade, que ele só para o pobre. É aí que ele acha mais o pobre, não tem jeito. Eu passei uma tarde vendo audiência, não entendo o inglês, não é muito bom, mas eu fui ver uma audiência lá no Criminal Courts Building, nos Estados Unidos, Nova York. Estava passando por lá, fui andar na ponte do Brooklyn lá, falei, deixa eu entrar aqui. O cara achou estranho, estava de bermuda e tal, falei, eu trabalho com isso no meu país, queria ver aqui. Não, entrei. O que eu vi lá é o que eu vi no fórum, mais ou menos a mesma coisa. Só que a cara das pessoas que estão sendo submetidas a julgamento. Negros e latinos. É isso. Imigrantes. Basicamente isso. O dia inteiro. O dia inteiro que você via lá. Não é muito diferente. Bom, é importante compreender essa realidade para entender que a lei não é neutra. E se a lei não é neutra, o juiz não pode ser neutro. O juiz neutro é aquele que dissemina a violência do poder, ao invés de cumprir a função de ser garantidor dos direitos. É essa tensão que dimensiona a relevância do papel da Defensoria. A Defensoria é a principal porta de acesso à justiça da população carente. Eu escrevi isso aqui, mas não é a principal, é a única, né? Não tem outra. A assistência jurídica prevista na Constituição é muito mais que a assistência judiciária. Inclui orientação prévia, educação jurídica de cidadania destinada a propagar o conhecimento dos direitos. E aqui, eu escrevi aqui o que, esqueci o nome, fugiu o nome dele agora, o vice-presidente, é o? Daniel havia falado aqui, defensor não pode ser instrumentos ad hoc para formalizar a audiência. Só estou lendo aquilo que foi exatamente o que ele falou. O papel dos defensores, vocês sabem disso melhor que eu, mas eu quero que vocês ouçam de mim, para que vocês saibam que eles também estão falando isso. Conhecer as necessidades e organizar a sociedade para reclamá-las. Quer dizer, é importante que vocês façam isso. Quer dizer, às vezes, sentar no gabinete e esperar os processos chegarem lá, vocês certamente vão trabalhar bastante. Vocês vão fazer muito do serviço que vocês precisam. Mas se de repente vocês saírem na rua procurar,
é possível que vocês achem coisas que vocês não achariam se ficarem sentados no gabinete. E mais, se vocês disserem para as pessoas o que elas podem pedir, que elas sequer imaginam o direito que elas têm. Se elas não imaginam o direito, não tem como elas pedirem. Elas não vão pedir nunca. Eu acho que vocês são capazes de atacar os dois pontos do problema do acesso à justiça, seja a falta de educação, seja a questão da desigualdade. Isso é muito importante. Estou lembrando, né, em São Paulo, quando o governador resolveu resolver o problema da Cracolândia, de uma forma óbvia, ou seja, violência. Então, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, à época, resolveu fazer uma coisa diferente. Botou lá uma sedezinha, lá, uma perua, não sei o quê, saiu e foi distribuindo a todo mundo, o pessoal da Cracolândia, que estava sendo vítima de violências, durante, inclusive, as violências, foram testemunhas de várias, cartilhas dizendo o seguinte: o que vocês podem, o que vocês devem, o que vocês não precisam dizer para os policiais. Olha, aquilo chegou no governador. Ficou muito bravo. Vocês estão atrapalhando a questão policial. Sim. O compromisso da defensoria não é com a questão policial nem com o governador. O compromisso da defensoria é com aquela pessoa que pode ser vítima de violência policial. Esse é o compromisso de vocês. E isso é importante que vocês façam. Vai dar trabalho, vai criar mais trabalho. Porque se vocês ficarem sentados no gabinete, essas partes não vão chegar lá. 90% da violência policial não chega para vocês. E se não chegar para vocês, não vai chegar para a gente também. Mas é lógico que para isso não dá para você ficar. Tem que fazer audiência lá e tem que sair. Não consigo fazer as duas coisas. Então, evidentemente, vocês precisam de estrutura. Por isso que eu falo. Não é uma coisa à toa. A política pública de assistência jurídica passa pela criação de defensoria como um sistema único de assistência jurídica. Não um remendo de improvisações ou terceirizações, que acontece em alguns estados, que sustentam interesses corporativos e outros lá interesses inconfessáveis. É preciso que vocês tenham, não apenas a exclusividade está na Constituição, é preciso que vocês tenham estrutura para cumprir essa exclusividade. Então, eu acho que o governo deve fazer, como ele costuma fazer com várias outras questões, que é a questão da contrapartida. Bom, o Ministério da Justiça vai investir em construção de presídio em vários lugares. Perfeito. Nós vamos investir em presídio aqui desde que vocês criem tantos cargos de defensor, desde que vocês façam isso com a defensoria. Por quê? Porque é essencial. Se cada vez que você faz aquele mutirão de gente trabalhando, você solta preso, e sempre solta preso, imagina se tiver defensor militando em número suficiente em todos os presídios. É mais barato. É isso que precisam entender. Na defensoria, eu costumo usar essa frase. O barato sai caro. Você economizar com a defensoria, saindo mais caro. Porque o presídio é muito maior. Sem contar com os conflitos sociais que tendem a nascer na falta disso. É preciso fazer da defensoria uma gestão forte, autônoma e independente, como, aliás, está fazendo. Sem depender de afatos do governo, com quem ela tem que litigar, muitas vezes, judicialmente. Se a defensoria servir ao poder, quem vai defender os pobres da violência estatal? Quem vai garantir que os carentes não sejam removidos das suas moradias para embelezar ou higienizar as cidades? Então, quando eu fui ao Congresso Nacional dos Defensores, estava falando aqui com a Clarice, eu disse isso. Se eu pudesse dizer uma coisa para o garantismo, traduzir o garantismo numa palavra, eu diria o seguinte: marcação homem a homem. Onde tiver um juiz, um promotor tem que ter um defensor. Bom, felizmente, passado um tempo, foi isso que foi aprovado. Só que de aprovação na Constituição até a estrutura vai um longo percurso. Vou tentar fazer com que vocês fiquem menos cansados. Eu sei que a pessoa está ficando estimulada com o convite que foi feito para o jantar logo mais. Mas, continuando, a defensoria tem o DNA da inclusão do sangue e pode ser um instrumento, é um instrumento eficaz na redução das desigualdades. Tem que entender o seguinte: redução da desigualdade não é plataforma política, é norma constitucional. E uma questão importante também é as ações coletivas. Durante muitos anos, os tribunais sempre foram... Tribunais não, a legislação primeiro, né, o Boaventura Souza Santos chamava de
trivialização de conflito, né? Eu não quero ação coletiva porque eu não quero conflito de classe. Eu quero conflito 1 a 1. Isso aqui eu posso saber lidar. Com essa visão distorcida, individualista, de direito, você arrebentou com os tribunais, porque ao invés de ter decisões coletivas, você tem milhares e milhares e milhares de decisões individuais. Os tribunais também foram responsáveis por isso. Quem estudou ações coletivas sabe que sempre houve interpretações restritivas. Esse é interesse autônomo, esse é interesse individual, ou subjetivo, né? Sempre foi quebrado. Então, de repente, aquelas ações repetitivas que os tribunais reclamam, estão lotados de ações repetitivas, foram eles mesmos que ajudaram a criar. Eu lembro de uma demanda de estudantes, já faz um tempinho, que isso aqui mudou depois. Eles estavam saindo das escolas municipais aos 6 anos de idade, né, em São Paulo, e chegavam na estadual aos 7. Quer dizer, quem era pobre tinha que ficar 1 ano fora da escola. 1 ano fora da escola não dava para fazer isso. Então, na época, foi o Ministério Público que entrou com uma ação civil pública para obrigar, porque tinha havido uma portaria da Secretaria da Educação do Estado, falou, não entra ninguém com menos de 7 aqui. Só que o município dava a criança embora com 6. E ela falou, não, aqui não pode entrar, e entrou com a ação civil pública, e o tribunal caçou. Não, cada caso é um caso, não pode fazer geralmente. Resultado, vocês imaginam o resultado, né? 50, 60, 70 mil mandados de segurança entraram individualmente. Eu sei nessa época eu estava na assessoria da vice-presidente. O fato é que nós julgamos concentradamente, todos os recursos perderam objeto. Demorou tanto que todo mundo fez conselho liminar embaixo, todo mundo fez 7 anos, tudo foi perto de objeto. Aquilo foi um trabalho todo jogado no lixo, com uma decisão só, que no fim teria resolvido tudo, mas com um trabalho imenso. Acho que uns 80, 90 mil processos foram feitos com aquilo. Depois mudou a lei e já fazia todo mundo, já entrava na escola pública, na escola do Estado, aos 6 anos. Mas são essas decisões terríveis. O que nós temos hoje, importante com a Defensoria também, são as ações civis públicas, essa legitimidade que a Defensoria ganhou e essa possibilidade que ela tem hoje, até porque os tribunais abriram as portas em relação a isso, da judicialização das políticas públicas. Essa é a grande oportunidade que tem. Veja, quem que é o maior credor de políticas públicas do país? Os pobres. São eles que precisam das políticas públicas. Então, vocês são os responsáveis fundamentais por isso. O Ministério Público sempre foi legitimado, e não querem que vocês sejam legitimados. Mas, verdade seja dita, o Ministério Público sempre fez, na ação civil pública, um uso muito ligado à classe média. Né? O Ministério Público sempre foi um representante da sociedade. Vocês são representantes daqueles que querem fazer parte da sociedade. Estão excluídos disso, que não chegaram à sociedade ainda. Essa é a diferença fundamental. E eu gostaria de ouvir do senhor, dentro desse contexto da Guerra dos Moinhos, como a gente explica para o corpo de jurados que focinho de porco não é tomate. Isso aqui é mais difícil que prova oral do magistrado. Essa história do inquérito, eu me lembro de uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, eu vinha fazer audiência criminal, e aí pegava e lia o processo. Né? Quem vai começar a audiência tem que saber tudo sobre o processo antes de começar a audiência. Eu lia os inquéritos. Foi passando o tempo foi ficando mais apertado, eu vou deixando, etc. Depois de um tempo eu descobri o seguinte, que eu não tinha que ler o inquérito antes de fazer a audiência. Porque toda vez que a gente lia o inquérito antes de fazer a audiência, a gente fazia audiência pensando no inquérito. Então, na verdade, a gente queria comprovar, quer dizer, ratificar aquilo que já estava lá. Usando essa palavra, alguns desavergonhadamente usavam, outros não usavam, mas faziam da mesma forma. Então, bom, deixou lá, aí você já fez isso, né? Já fez tal. Mais uma vez eu cansei de falar para a juiz o seguinte, chega lá na hora, lê a denúncia. Senta na sua frente, lê a denúncia na hora, espera o pessoal esperar você ler a denúncia geral de uma página, 2 no máximo, resume um pouquinho na sua cabeça, se por réu você pergunta, o senhor é acusado disso, é verdade ou não. Para testemunha você pergunta, isso aqui o senhor foi roubado, o que aconteceu? Deixa eu falar.
Porque, na verdade, a prova é agora, não é lá para trás. Se você for fazer a prova lá para trás, você tem que dar uma sentença condenatória, porque o processo começa com o réu perdendo 3-0, né? Quer dizer, o delegado já instaurou o inquérito, o promotor denunciou e o juiz recebeu, já 3-0. Então, se você for dar o jogo, a virada é difícil. Então, eu falava para os juízes novos, iam lá, faziam um estágio na vara, começavam lá assim, o senhor foi na delegacia, o senhor falou isso, é isso mesmo? Eu falei, jamais faça isso. Você não sabe se ela foi, se ela falou isso, que situação foi. E não interessa o que ela tenha falado. A gente tem que começar sempre do zero. O ideal seria que quem quer sequer tivesse o máximo contato com ele. Uma vez eu falei isso no curso, eu dava aula pós-graduação na escola pós-magistratura, e na classe eu dava aula tinha 3 ou 4 delegados, né? Eu falei isso, eu não leio inquérito para dar sentença. O delegado ficou frustradíssimo, mas tudo que eu faço eu dou no lixo. Eu falei, não, se eu receber a denúncia, o trabalho já está feito, já deu um queimo do trabalho pronto. Mas eu acho que a gente não deve se viciar com isso. E eu acho que um desses moinhos que está acontecendo aí é essa mistura, não só da autoridade, como da sociedade punitiva, como da questão da eficiência. Porque você tem que fazer, não no júri propriamente dito, mas no processo normal. Você tem que dar sentença na audiência. Assim virou a regra. O juiz que não dá sentença na audiência, fica sobrando muito processo, não consegue. Então, o que ele faz para a sentença na audiência? Para não ter dúvida, ele vai ler bastante antes. Então, uma vez eu saí de férias e um juiz falou comigo, eu estava explicando para ele, um juiz novo, né? Ele falou, Felipe, tem problema que a escrevente é boa, não tem tanta audiência, você vai conseguir. Não se preocupe, eu faço a sentença antes. Aí preparava a sentença na parte da manhã. Também tivesse... Antes da instrução. Não tinha vários tipos. Basicamente tem 3 tipos, né? Furto, roubo e tráfico, mas enfim. E aí ele falou, mas eu falei, como é que você faz isso antes, né? Você não sabe o que vai dar? Não, eu deixo pronto a condenatória, lógico. Isso é condenatória, porque com a prova do inquérito é só sentença condenatória. E aí foi muito engraçado, depois quando eu voltei, a defensora me contou, engraçado não, trágico na verdade, né? Que aí ela foi para o debate, foi falar o debate, ela fazia falando para ela, no computador, digitando. Não sei se vocês fazem assim ou não, mas lá a gente fazia assim. Ele me abriu no computador escrevendo, realmente abaixou a tela um pouco mais do que devia. E de repente a hora, eu falei, 9 anos? Aquela mesa de debate já tinha um erro colocado. Ela falou assim, deu um certo desânimo de continuar. Eu já sei o que ele está fazendo. Embora essa não seja uma luta universal, né? Sempre todo mundo faz isso e tal, mas a eficiência, a obrigação de terminar, de fazer tal, acaba fazendo a gente pensar menos. Então até o juiz também, embora ele seja desses compressores, desses moinhos, ele também vai na roda, ele também vai moído em relação a isso. O sistema acaba nos levando. Se bem que o júri, eu trabalhei muito pouco em júri, então não posso dizer. Tem uma defensora amiga minha que eu brincava, ela tinha trabalhado na minha vara, eu falei, mas escuta, fulana, me diz, você já trabalhou com um juiz melhor que eu? Ela falou, já, com jurados. E aí tem um professor, que agora está lá na USP, um paranaense, Maurício Dieter, não sei se vocês conhecem, ele fez uma longa pesquisa lá no Paraná sobre condenações. Ele colocou a seguinte questão, você, na aula ele faz o seguinte, você preferia ser julgado ou jogar a sua liberdade no paro ímpar do cara ou coroa da moeda? Quero ser julgado, quero ter o direito de poder dizer o seguinte, paro ímpar você tem mais chance. No paro ímpar é 50%. No julgamento que nós temos aqui é 75% de condenação. Para cima, para cima. O único lugar onde chega perto dos 50% é o júri. Não sei se convém, não estou lá todo dia. Mas tinha um outro defensor do júri. Aqui não. Tem uma outra defensora do júri que dizia para mim o seguinte, quando eu falava com os lógico, uma brincadeira, né? Ela falava assim, olha, se for fazer alguma coisa, mate, mas não roube, pelo amor de Deus, não roube, porque aqui os juízes dão liberdade, lá na vara não dão liberdade de jeito nenhum. Então, tem essas questões. Não é. Eu acabei falando muito de direito penal, assim, mas a gente vai encontrar problemas de
incompreensão de direitos hipossuficientes, enfim, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Tem uma outra colega minha que sofria numa das varas lá, porque o juiz não reconhecia, mandar provar, estava até falando agora no café, isso alguém estava dizendo, mandar provar a insuficiência econômica, né? Pô, isso aqui não tem o que fazer, e vai, ele negava, isso é gratuito, igual a defensoria, ele tem que entrar com a grava, não vai, fazia, etc. E eu peguei na vara, no direito público, um caso desse tipo, não era a defensoria, eles estavam discutindo uma indenização que recebeu para fazer um rodoanel em São Paulo. E ela falou assim, olha, eu recebi 20 mil reais para sair da minha casinha, levar minhas coisas embora, mas eu não tive outro jeito, porque me mandaram fazer, tinha que fazer isso, a pressão foi muito forte, mostrou várias matérias de jornal dizendo de pressão tal. Essa ação foi legal. Era uma pessoa que morava na posse de um bem público e cujos bens dela foram avaliados em 20 mil reais. Não bastasse este quadro, o juiz pede para que comprove documentalmente a carência para a ação justiça gratuita. O advogado não comprovou a tempo e ele extinguiu a ação. Esse caso não era nem um caso de você dizer se a pessoa é pobre para os efeitos da lei. Ela é pobre para os efeitos da natureza. A situação dela é pobre. Ela mora num lugar que não é dela, tudo da vida dela vale 20 mil reais e ela ainda tem que provar por documento que ela é pobre, porque afinal de contas ela está com um advogado constituído que deve estar advogando para 200 pessoas, que vai receber o dinheiro se lá, conseguir uma lítica extremamente temerária, mas enfim. Mas eu achei só uma coisa, a minha assistente preparou lá, dizendo, a jurisprudência é essa mesmo, tinha que provar, não é isso. Não é isso. A gente tem que interferir nisso. Eu acho que é importante. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, a gente sempre pode fazer diferença. Sempre pode fazer diferença. Inclusive no crime, aquele é a lei, não sei o que, tal, nós somos escravos da lei. Nós não somos escravos da lei. E nós sempre podemos fazer diferença. E podemos fazer diferença como juiz, podemos fazer diferença como defensor também. Várias vezes. Lembro de uma audiência que eu fiz, eu não sei, era um furto, e não lembro exatamente do caso, mas sei que eu dei a sentença e eu costumo falar para ele, eu explicava para ele, olha, a sentença é isso, tal, e depois chamava o defensor, quando a gente estava lá dentro, para explicar umas palavras mais fáceis do que a minha para ele. Ela olha a sentença assim, e eu pedi o furto privilegiado, você me analisou? Esqueci, passou. Aí a promotora falou assim, nossa, só pela lealdade da defensora que puder anular a tua sentença aqui, eu já quero dizer que eu concordo com o furto privilegiado. Eu falei, vamos dar a sentença aqui, a gente vai dar o privilégio, não sei o que tal. Sempre, em todos os momentos, a gente pode fazer diferença, se esforçar um pouco, pensar, bater, o juiz não dá nunca, às vezes dá, às vezes você traz uma sentença de outro lugar, hoje alguém falou na mesa do almoço sobre não sei o que no lugar para a defensoria, uma questão que eu nunca ouvi falar. Estou no civil há quase um ano, nunca ouvi falar de dar um horário para a defensoria do Estado, tem a segunda da STJ, mas tem não sei o que, tá. Vamos ver, não sei, vamos, bate, a gente não deve desistir, eu acho que isso é importante, no crime é muito importante, no civil é muito importante, em todo lugar vai fazer isso, como ele falou aqui, lutar contra os moinhos, né? Em geral é errado, mas em alguma hora dá certo, uma hora você cansa o juiz, né? Certo aqui. E vocês não percebem como vocês acomodam um pouco. Às vezes o juiz cede um pouco, o cara vai pedir isso aqui, então eu já faço um pouco assim. Eu acho que isso é importante. E mesmo quando vocês perturbam, eu vejo que encontro o juiz na sala do lanche, defensor de saco, agora tem que fazer, ele faz 8 preliminares, não sei o quê, tal. Então tem que estudar, tem que ver. Então tem um juiz que trabalhava comigo, aí mudou a lei de a detração que entrou dentro da lei. Eu fazia isso é uma das coisas que eu me orgulho. Eu sempre fiz a detração na sentença condenatória, né? A gente chama de detração analógica. Bom, eu tenho que dar um regime semi-aberto para ele. Mas ele já ficou preso tanto tempo, então eu já vou dar direto ao regime aberto. Quer dizer, é como se já tivesse cumprido. Dar uma legalidade nisso. E aí, cruzei certa data com um pessoal que trabalha no Ministério da Justiça. E ele falou, o que você acha de fazer isso, botar na lei? Eu falei, maravilhoso, eu já faço isso, eu me senti mais abrigado. E a gente trabalhou junto com essa redação que mudou a detração no Código Penal.
Eu fico muito animado, acho uma coisa muito legal, e quando aquilo vem, começo a ver, começo a mandar, dá uma olhada nas sentenças, vocês estão vendo aí, isso é inconstitucional, porque não respeita a individualização, é inconstitucional, porque não respeita a isonomia, mas é exatamente o contrário, tudo que você faz é respeitar, você já fez esse tempo, já cumpriu esse tempo, tal. E aí bateu outro dia e mandou uma sentença, assim, olha a sentença do júri aqui, 6 anos de reclusão e regime aberto, e considerando que já cumpriu mais de 1 ano no regime, já deu regime aberto, talvez nós dois ficamos contentes, felizes, e alguém, por mais que a jurisprudência dominante vai minando, alguém observou isso e botou o cara na rua. Então já serviu. Se serve para alguma coisa, é que a gente salvou um pouquinho da vida. Mais alguém? O doutor José Alberto e o doutor Leonardo. Boa noite, doutor Marcelo. Hoje mais cedo nós estamos uma discussão sobre júri e hoje o senhor é ex-presidente da Associação dos Juízes. Eu tenho aquela velha discussão sobre a posição do defensor do júri. A Associação dos Juízes para a Democracia tem algum posicionamento a respeito disso? Sobre a posição do defensor imediatamente ao lado esquerdo, com a questão de isonomia em relação ao promotor? Porque não obstante a gente tenha, a defensoria tenha lutado por essa questão, de outra forma a gente acaba deixando de lado a visão do réu, que fica sozinho, né, simbolicamente isolado, esguarnecido, se uma vez a gente ficar ao lado esquerdo do juiz. Existe algum posicionamento da Associação dos Juízes da Democracia nesse sentido? Qual seria o valor democrático que prevaleceria? Ficar ao lado do juiz para garantir uma isonomia do layout do plenário, ou estar ao lado do réu que já se encontra numa extrema vulnerabilidade, deserdado de toda a humanidade, para cumprir aquilo que o Francisco Carnelucci disse sobre as misérias do processo penal? Vou propor perguntas em blocos para adiantar. Doutor Leonardo? Não, já. Doutor. Olha, não tem. A associação não tem posição realmente ao júri. O que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho dado bastante destaque, dei bastante destaque, escrevi bastante sobre isso no blog, e eu acho o seguinte: a arquitetura cênica do sala de julgamento é muito importante. Está falando do júri, mas há vários lugares onde não sei como funciona aqui, onde o promotor senta ao lado do juiz na sala de audiência do juiz singular. Em São Paulo isso nunca aconteceu, felizmente. Eu acho que a questão não é o defensor se igualar ao promotor junto com o juiz, é o promotor se igualar com o defensor embaixo. Sim, eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a gente não pode ter essa ideia. Por exemplo, eu fico pensando aqui, eu não faço muito júri, então isso não tem muito na minha cabeça. A gente pode pensar juntos. Numa audiência normal, eu fico pensando, chega lá o réu, senta lá, o seu defensor está lá embaixo e o promotor em cima do lado do juiz. De repente são 2 contra 1. Quer dizer, aquele cara que está me acusando está juntinho do que está me julgando. É muito difícil para entender. Eu acho que isso é absurdo. Dentro do nosso sistema acusatório, o promotor tem que ser parte. O promotor não é fiscal da lei em processo penal. Isso acho que é muito importante. Eu acho que isso resume toda a situação. Então, não sei, no júri, achar algum jeito onde isso possa ser. Na audiência singular, eu diria o seguinte: o promotor senta de um lado, o defensor senta do outro. Bom. Como fazer isso no júri? Eu penso que não é o fato de o defensor subir para ficar junto com o promotor, mas o promotor descer para ficar junto. O promotor não é juiz. Há uma certa problema de identidade do Ministério Público, porque eles têm a possibilidade de pedir absolvição no processo penal. Então você pode pedir absolvição, então eu não sou parte. É parte. Quando ele pede a absolvição, na verdade, ele está desistindo. Não tem mais caso para frente. Ele é parte dentro do processo penal, não é fiscal da lei. Não é fiscal da lei. Então, isso é importante. As partes têm que ficar no mesmo plano. Quanto a isso, eu não vejo dúvida. Agora, se o plano é do lado do juiz, se o plano é embaixo, eu diria que numa sala de audiência, o plano é embaixo. Eles estão embaixo. Aliás, o plano fica todo mundo embaixo, ninguém precisa ficar em cima. Mas promotor e defensor tem que ficar no mesmo lugar, porque eles mostrarem dentro do o sistema acusatório é um sistema que remonta à Inquisição, onde quem acusa é quem julga.
Então a gente tem que tirar isso do nosso sistema. É difícil tirar porque a gente fez isso a vida inteira, mas tem que ir tirando isso do sistema. Agora, no júri, eu não sei exatamente. Acho que o defensor, na medida do possível, ficar perto do réu e o promotor ficar longe do juiz. Se as duas coisas puderem se casar, eu acho que é indispensável. Separar, fazer essa separação é indispensável. O promotor não é parceiro do juiz. Isso tem que entender. O promotor é parte, o defensor é parte e o juiz julga. Não é nem mais nem menos. Quer dizer, o promotor não é menos que o juiz porque o juiz julga. A gente discutia muito aquela questão da investigação do Ministério Público, que eu era contra. Quer dizer, não é que eu era contra. Eu sempre achei que não está na lei. Mas não consigo encontrar nenhum lugar disso. Ah, mas não está proibido, mas dentro do direito administrativo, do direito público, só está na lei o que está escrito lá. Você criou todo um Código de Processo Penal, todo o inquérito policial, tudo aquilo para dizer qual é o papel do inquérito policial e, de repente, do nada, vem aqui o Ministério Público, pode investigar, que é óbvio que ele pode investigar. Não sei, não vi isso. Acho até que seria interessante colocar-se na Constituição. Eu era a favor daquela PEC, pegasse aquela PEC e fizesse algumas alterações para dizer, olha, o Ministério Público pode investigar assim. Vamos resolver um problema que o Supremo está anulando há 10 anos e não resolve, não julgando penal até agora. Mas o que eu diria é, o importante é separar promotor de juiz. Essa contaminação do juiz fazer o papel que deve ser o papel do promotor, isso aqui é um desastre. Dentro do processo penal, isso é um desastre. Aos poucos você vai percebendo isso, não é? Eu sempre percebi isso, não, fui percebendo aos poucos. Eu vou dizer assim, confessadamente. Enquanto estive na vara criminal, eu fazia as perguntas, mesmo com mudança do código. E aí batido, não pode fazer pergunta, fazer pergunta do promotor, não sei o que, tal. Eu falei, eu sou legal, eu posso fazer pergunta, eu posso, nem me autorizo. Eu fui entendendo com o tempo que isso é uma forma do juiz suprir a parte do promotor. Na minha cabeça, a gente podia fazer isso para evitar que ele direcionasse as perguntas, porque a gente sabe, com 3 perguntas direcionadas, acabou o prova. Tudo o resto é cosmético, não sei o que, e o defensor pode direcionar uma pergunta que ele quiser, mas depois que o promotor fizer aquelas 3 básicas, o resto vai ficar fazendo figuração. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, como por exemplo, a condenação depois do pedido de absolvição. Hoje eu vejo isso como uma coisa absurda. Já vi isso como uma coisa natural. Está na lei, pode pedir, etc. Mas seja, se o Ministério Público, o Ministério Público, que é quem tem o poder de acusação, chega e diz, fala, não tenho, cheguei à conclusão que eu não quero mais prosseguir nisso, o juiz vai por conta própria dizer, não, vou cumprir a lei, fazer isso aqui, procurar, consegue procurando prova, decretando prisões, etc. E tal. Acho que quanto mais a gente separar, digo isso para os promotores, é melhor o promotor, o Ministério Público, a hora que ele assumir o sistema acusatório, ele vai se emancipar, ele vai ter mais poder, mas ele abre mão do poder em nome da ideologia, porque ele quer mais gente na cadeia. Como ele quer mais gente na cadeia, ele concorda que o juiz faça o papel dele. O Ministério Público vai dizer, não, aqui só quem faz o papel sou eu, se eu não fiz, azar. Ele cresceria, temos disso. Mas a ideologia bate mais forte e ele fala, quando eu falhar, eu quero que você ponha ele na cadeia, por mim. Doutor Kelso. Na verdade, não é uma pergunta. Você quase que estourou. Não é uma pergunta, é uma crítica a um pequeno trecho do discurso do senhor, se é que eu posso realizar uma crítica. Se fala, quando a gente discute, o senhor falou de flexibilizar, às vezes, o direito penal, se discute sobre flexibilizar o direito penal para atingir crimes de colarinho branco, esses crimes geralmente praticados por sujeitos mais ricos, né, mais abastecidos. E isso seria, que sairia pela culatra, porque a todo caso, no final, a jurisprudência seria aplicada na base do direito, ou seja, a jurisprudência aplicada pelos tribunais seria aplicada pelo juiz, e aí, geralmente, quando a gente conversa com o magistrado,
meu pai é magistrado, eu sempre discuto com ele, a gente bate muito e sempre cai nessa tese, que daquele velho ditado popular, que o pau que bate em Chico bate em Francisco também. Não é isso? Então, se o tribunal firma uma jurisprudência para atingir crimes de colarinho branco, efetivamente iria atingir crimes de furto, crimes praticados por marginalizados de classes mais inferiores. Só que a gente esquece que, infelizmente, o contrário já está acontecendo hoje, que é o contrário. O ditado é o pau que bate em Chico, bate em Francisco também, só que o pau já está batendo no Chico, só não está batendo no Francisco. Infelizmente, hoje, a gente enfrenta diariamente nos tribunais, principalmente nos juízes singulares e até o Tribunal de Justiça, no Tribunal Superiores, a jurisprudência uniformiza e diminui a batida, mas até os tribunais de justiça, o pau bate em Chico, literalmente, e só não bate no Francisco, porque a gente tem, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, juízes que aceitam a leitura do depoimento do policial, ipsis literis, pedem para o tribunal confirmar, para o policial confirmar, e com base nesse depoimento em si, emite o decreto condenatório, e o Tribunal de Justiça mantém, e não chega no STJ por quê? Súmula 7, não pode surtir matéria de fato. Então não chega no Tribunal Superior, chega no Tribunal Regional. Então, está batendo o Chico, quero ver se bate o Francisco também, outra jurisprudência do Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do estado de Rondônia. O tribunal entende que o crime de receptação no estado de Rondônia, por ser um estado de fronteira, é um crime tão grave que ele faz uma interpretação contra a lei, chega a afirmar que o sujeito que é primário respondendo por crime de receptação na figura simples, cuja pena é de 1 a 4 anos e em tese não caberia prisão preventiva para o sujeito primário, e ainda assim o tribunal faz interpretação contra a lei e diz que aqui em Rondônia cabe, porque Rondônia é fronteira e como é fronteira, o crime de receptação é base para todos os outros crimes patrimoniais. Então, eu quero ver se essa mesma tese cabe os crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública são base, se a receptação é base para os crimes patrimoniais do estado de Rondônia, que é fronteira, os crimes contra a administração são base de todas as mazelas que acontecem na sociedade, porque o dinheiro que é desviado falta na escola, falta na saúde. Então ele também é base, e ainda assim a jurisprudência não se vira para o Francisco também, só vira no Chico. Essa é a única crítica que eu queria fazer. É interessante, né? O propósito que eu digo é o seguinte: fazer com que ela bata no Francisco de outras formas só vai doer mais um Chico depois. É isso que eu estou querendo dizer. Lógico que eu não quero dizer o seguinte: olha, então a gente vai amenizar com o colarinho branco, porque se a gente não amenizar com o colarinho branco, não vai. Evidentemente, tem que julgar todos da mesma forma, mas eu não vou julgar mais um outro, não posso fazer esse justiça de classe, né? Eu vou julgar mais aquele porque historicamente não recebeu, etc, então não dá. O que eu falo é o seguinte, é que a gente não deve torcer o direito penal para ninguém, não deve torcer. Eu não vou decretar uma prisão preventiva que seja desnecessária, vou decretar uma prisão, não vou suplantar uma prova que seja essencial porque eu acho que tem que ser condenado. Porque nos outros casos também. Eu sei que existe essa desigualdade. Eu só acho que ela não se resolve você errando duas vezes. Você não resolve. Não porque é ruim, se o Chico apanha tanto, que o Francisco não apanha um pouco. Para você fazer ele apanhar um pouco, você vai fazer o Chico apanhar muito mais. É isso que vai acontecer. A gente viu isso claramente. Ficou claro de fazer isso no processo do mensalão. Eu vi os juízes conversando assim. A gente fazendo tanta frescura com o indício, está lá no tribunal eles dizendo, olha, pode usar isso aqui, pode fazer. Eles fazem lá, fizeram uma interpretação tosca de usar uma teoria, que era uma teoria da ação penal, portanto ligada ao direito penal, transformando isso numa questão de prova. Ou seja, o domínio do fato me permitiria presumir sem provar, o que é uma coisa absurda. Agora, quando você fala assim, fulano e tal, tudo bem para ele e tal, não sei o quê, mas vai regredindo isso para baixo, vai regredindo isso para o caso do pequeno traficante, o cara da boca, não sei o quê. É lógico, o outro sabe, porque o outro faz, o outro não vê. Então, eu acho que isso, essa sangue, assim,
já que você fez aqui, eu vou fazer lá, não se sustenta. Eu acho que, obviamente, você tem que tentar fazer o máximo possível de igualdade dentro do direito penal. O máximo possível, porque o direito penal não é. O direito penal é seletivo por natureza. É seletivo por natureza. Quando eu dava aula de direito penal, eu costumava dizer para os alunos, primeira aula, eu falava assim, olha, vocês que acham que a gente pode ser dividido entre criminosos e homens de bem, vou dar uma notícia ruim. Não existe homem de bem. Não existe homem de bem porque todo mundo, posso dizer aqui também, vou ficar mais tranquilo que vocês vão entender isso, não vão ficar chateados comigo. Todo mundo aqui dentro dessa sala, inclusive os que estão sentados nessa mesa, ou já cometeu ou vai cometer um crime na vida. É impossível passar por essa vida sem praticar crimes. Então, se nós vamos taxar de criminosos, somos todos os criminosos. Só que alguns crimes vão ser vistos, olhados, julgados, e outros não vão ser conhecidos, vão ser deixados de lado. Então, você não tem muito como fazer isso. Então, igualdade no direito penal absoluta você não vai ter. Alguma seleção você vai ter. Alguém vai fazer a seleção. Lógico que a seleção é a da periferia, porque o poder seleciona os outros. Mas eu quero dizer o seguinte, sobre nenhum aspecto a gente joga o direito penal no lixo, joga os princípios penais. Eu não vou jogar a legalidade no lixo para poder punir o banqueiro. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu fico satisfeito comigo mesmo. Puxa vida, né? Eu fiz isso, todos mundo estão sendo presos aqui, mas o banqueiro foi preso também. Só que aquela tua sentença do banqueiro foi preso foi confirmada, vai servir depois para prender os caras que estão lá embaixo, fazer. Eu não posso, a gente tem que manter essa ideia. Os princípios dele, não posso jogar no lixo. Quando você vai rasgando, você não consegue consertar de novo. Você põe um durex e vai abrindo. Eu acho que a gente não pode fazer isso. Essa ideia de que se eu bater errado de novo, eu vou consertar o certo. Não vou consertar. Eu acho que, às vezes, tem muita gente que eu gostaria de dizer que bom, que legal que ele foi preso. Fiquei satisfeito, eu gostei da condenação. E eu, como fulano que você está no bar, tomar minha cerveja para bater pau, eu falei, eu gostei, fiquei satisfeito com a condenação. Mas dizer, como estudioso do direito penal, como aplicador do direito penal, com a função de garantia, dizer, eu estou satisfeito com isso, não vou dizer isso, não. Não vou dizer, porque eu acho que não é positivo. Toda vez que a gente abre brecha, a gente não fecha a brecha de novo. E no fim das contas, pode ter certeza, o Chico vai apanhar dobrado. É legal que os outros façam isso, mas para fazer isso, você precisa fazer outras coisas. Você precisa tirar o refletor da polícia para o gabinete. A polícia, não sei como é que funciona aqui, no São Paulo, experiência de 24 anos criminal. 95% dos inquéritos que a gente recebeu, das denúncias, vinham da ação da Polícia Militar. Da Polícia Civil, o grosso deles era inquérito policial. Então, a gente muito fortemente da Polícia Militar. Então, se você não tem um trabalho de investigação, você só faz policiamento de rua. Policiamento de rua só prende pobre, não tem jeito. Então, você vai resolver esse problema quando você sai. Por isso que você consegue na Polícia Federal. A Polícia Federal tem um trabalho de investigação que é superior aos outros. Mas você não vai resolver esse problema no juiz. O juiz não vai consertar essa situação. Bom, vou ferrar o outro porque aqueles outros estão sendo ferrados. O que vai consertar é começar lá de trás. Se a polícia começa a trazer o mesmo volume para a gente, conserta. Mas às vezes não conserta também, né? Tinha um colega meu que dizia o seguinte, olha, se é um crime que eu tenho, que eu sou tolerante, é com a sonegação fiscal. Fica não me surpreenda, né? Mas por que você é tolerante? Porque a carga tributária no Brasil é muito alta, né? Tem que ser tolerante com furto, porque o salário é muito baixo. Mas enfim, nem todas as coisas se consertam. Mas eu vou aceitar a sua crítica com um ponto de vista divergente, mas claro. Obrigado. O professor, o Dr. Marcelo, ele fez aqui para a gente uma doação de 6 livros. Esse aqui é o meu que eu já comprei. O presidente da associação pediu para fazer um sorteio, 3 para defensores. Foi a associação? Foi a associação, desculpa. A associação. 3 para defensores e 3 para o público em geral. Eu pensei no dia 26. Quem faz aniversário hoje? Dia 26. Dia 27.
Já tem dois. Ó, aqui, ó. Pode vir, pode vir. Que massa. Ó, aproveitem, recomendem, leiam bastante, depois peguem aqui o autor. Para quem quiser, o autógrafo aqui depois, ganhando ou comprando. Dia 19, dia do defensor, 19 de maio. Alguém? Dia 19. Próximo, 20. Dia 6. 6 de qualquer data, ou qualquer mês. 6. Professor e doutor, o número? 13. 13. Zagalo. Eu acho que eles estão com medo de cantar parabéns, buscar, estão envergonhados. Dia 13? Defensores. Dia 1º. Não? Leonardo, um número. Ah. 2. Dayan, o número, Dayan. 12. Vice-presidente, o número. 12, é você? Oh. Clarice, o número. 15. 16, você vai pro Cone Sul. Mas eu embaixo, eu sou 16 também. Eu também sou 16. Depois vocês pegam o livro e tiram os checos. Pessoal, em nome da Andepro, agradecemos a participação de todos, defensores aposentados na pessoa do Dr. Jandir, sempre com a gente, dos defensores mais experientes na pessoa do Dr. Caires, Dr. Catanhede, Dr. Paulo, que sempre esteve com a gente desde a primeira jornada, né, Dr. Leonardo? Lá no nascedouro do Congresso, em 2011. Agradecemos os servidores que estão percebendo que a Defensoria Pública exige dos servidores um aperfeiçoamento continuado, uma visão de crescimento individual aos estagiários, aos alunos das universidades. Em nome da Andepro, agradecemos e lembrem, a Defensoria está em movimento. A desilusão pode até acontecer, mas a acomodação não. Sejamos Don Quixote do Lamancha. Um abraço para todos, boa noite. Agradeço a doutora Marcela.